Uma equipe acomodada geralmente é uma equipe que adora trazer problema. É uma equipe bumerangue, adora focar nos problemas. Geralmente, uma equipe inspirada, uma equipe que cresce e não é acomodada, geralmente traz solução. O foco é na solução. Existe um cenário diverso em cada lugar do Brasil, em cada empresa, em cada organização. E provavelmente você já trabalhou, se você é um gerente, ou você já viveu como supervisor, como coordenador ou como coordenadora, né? Dificuldades com a sua equipe, dificuldades como essa que eu falei. Se você for um novo líder, você tem um tipo de dificuldade que tira seu sono, uma dificuldade talvez até que lhe deixa ansioso. Se você for um líder novato na equipe, às vezes a equipe é uma equipe que tem mais experiência do que você, não é? Às vezes até pode ser porque é o contrário. Você já tem muita experiência e a equipe é muito nova. Talvez até você tenha dificuldade em treinar o seu time, não é? Dificuldade em comunicação, não é? Como falar com o seu time de maneira que ele entenda o que você está querendo, né? Então, às vezes o problema é a comunicação e provavelmente você ou já viveu um cenário assim, ou conhece empresas, ou não é, conhece líderes, colegas seus que viveu esse momento. Às vezes até você, de repente, é uma liderança feminina, você é uma mulher que está exercendo o cargo de supervisora, de gestora, de coordenadora, e às vezes é um cenário muito masculino, a equipe é muito masculina, talvez não tenha tanta confiança na sua liderança, talvez porque você seja mulher, não sei. Existem diversos tipos de problemas. Às vezes a equipe não confia na liderança feminina porque não se sente muito seguro, né? A equipe não se sente muito segura, desconfia. São cenários muito semelhantes e que parecem que são raros, mas que nada mais, nada menos, são mais comuns do que a gente imagina, né? A Ariana colocou acomodação, isso mesmo, né? Desânimo, né? Desânimo, como o Cristiano escreve. Então, desânimo, acomodação, procrastinação, não é? Falta de foco, e muitas vezes não é nem culpa do líder. Às vezes é o cenário, o momento atual da empresa, a cultura da empresa, os valores, a missão e a visão da empresa, a política da direção, a visão da presidência da empresa, se é uma empresa pequena, média ou uma empresa de grande porte, a quantidade de burocracia que essa empresa pode ter. Então, são inúmeras causas que podem estar produzindo isso, mas uma das causas mais importantes que eu vejo na minha jornada como formador de líderes, como treinador de líder que sou, como formador de líder também que sou e que fui, eu trabalhei em 4 multinacionais do ramo de energia. A minha área é de geração de energia, de engenharia de energia, e sempre treinei pessoas, formei pessoas, estagiários, analistas, técnicos, pessoas que hoje são gestores, são supervisores, gerentes, coordenadores, nas empresas multinacionais que trabalhei, como, por exemplo, Iberdrola, que é uma empresa do grupo espanhol, Grupo Gerdau, que é uma empresa de origem
de natureza alemã e que atua no Brasil e no mundo, uma multinacional do ramo siderúrgico, né, o Grupo Gerdau. O Grupo Wärtsilä, que é um grupo finlandês, um grupo da Finlândia que produz motores, não é? Motores para usinas térmicas e navios. Não é? Já trabalhei em empresa francesa como a Areva, Coblix, de projetos de engenharia. Então, são empresas que têm também as suas dificuldades, e eu vivi na prática e no chão de fábrica essas dores, essas angústias, né? Seja uma empresa alemã, espanhola, italiana, francesa, brasileira, os problemas são os mesmos, porque o ser humano, ele é o mesmo. E uma equipe acomodada em uma empresa alemã, atuando no Brasil, é uma equipe que tem seres humanos iguais aos seres humanos de uma empresa francesa que atua no Brasil, ou até mesmo de uma empresa brasileira. Então, hoje eu atuo na Petrobras e, olha, treino pessoas já há 15 anos, né? E treinando e formando líderes, eu entendo que cada vez mais é muito importante que a equipe esteja num processo de crescimento. Então, escreve aí, uma equipe que cresce continuamente não decresce. Então, escreve aí, anota bem, escreve aí, uma equipe que cresce continuamente não decresce. Então, como é que a gente trabalha isso? Deixa eu contar para você como foi que eu cheguei nesses 3 pilares de uma equipe que cresce, não é? E que está o tempo inteiro em crescimento, não é? Existe um termo da área de inovação e tecnologia, um termo da área de startups, que os americanos chamam de always better. Always better. Escreve aí, always better. É um termo em inglês, always better. Significa simplesmente sempre beta. Sempre beta. Eu vou escrever aqui para você acompanhar. Para quem está agora ao vivo. Quem não está, pode escrever always better. Então, o termo always beta, sempre beta, é um termo que veio da inovação, do mundo das startups. Basicamente, ele foi cunhado ali nos Estados Unidos, no Vale do Silício. E o que significa always beta? Significa que no mundo de hoje é muito importante que nós estejamos sempre na versão beta. A versão beta é a versão de teste, a versão que está se aprimorando. Então, muito a gente ouve nas empresas hoje no mundo corporativo sobre a questão da melhoria contínua. Mas já avançamos para o patamar do always better. Então, além de estarmos o tempo inteiro melhorando e continuamente aperfeiçoando, melhorando, nós estamos o tempo inteiro em teste, no modo teste, no modo de lapidação. Então, a gente nunca termina hoje um processo. A gente está sempre com ele em construção e lapidação. Isso significa always better. Trazendo para vocês no aspecto da liderança, trazendo para você no aspecto da liderança, você como líder, independente da empresa que você trabalha e independente da empresa que você atua, ou da equipe que você tem, ou do momento que a sua empresa está, ou do momento que você está como líder, independente da situação e do timing, você precisa ser um líder always better. Um líder que está sempre em construção. Um líder que está em lapidação. Sempre na versão beta. Então, uma equipe que busca esses pilares que eu vou passar para você, ela vem de um líder que tem uma cabeça
que está sempre aprimorando. Então, por exemplo, um líder que diz assim, as frases da derrota, que eu chamo. Rodrigo, as frases da derrota um líder é como um jogador. Ele está sempre jogando o jogo da liderança. E a liderança é como um jogo. Tá? Um jogo onde tem regras, onde tem jogadores, e a gente precisa saber jogar o jogo. Tem local, não é? E a gente precisa saber jogar o jogo. E eu digo para você o seguinte, um líder always beta, ele tem a cabeça always beta. Então, o que não é um líder always beta? É um líder que não quer estudar, por exemplo. Um líder que não quer crescer, que não quer aprender, que não quer investir tempo, energia e dinheiro em algo que vai transformar a liderança dele em algo que vai trazer para ele resultados, e ele vai gerar resultados com os resultados dele para a equipe, para a empresa, e ele vai colher frutos desse método, desse jeito de pensar como líder. O líder que acha que, não preciso estudar mais nada, eu já sei de tudo. Um líder que diz, eu não preciso de ter um mentor, eu não preciso de ter ninguém que me ajude, porque eu estudo sozinho, eu aprendo sozinho. Um líder, por exemplo, que acredita que as respostas, não é, para as dúvidas que ele tem, ele vai encontrar, por exemplo, na faculdade. Né? Então já está provado, por exemplo, que o ambiente acadêmico é muito importante, é muito legal para ensinar você como você entende determinadas coisas, mas como você executa determinadas coisas, geralmente você não encontra no ambiente acadêmico. Então, vou aprender liderança na faculdade. Nem existe curso de liderança inspiradora, muito menos capacitação para você fazer um time crescer. Existem coisas do tipo estilos de liderança, tipos de líder, aí tudo bem. Mas um líder que ele tem uma mentalidade always beta, ele está totalmente diferenciado. Ele investe tempo, energia e dinheiro no próprio crescimento e no crescimento da equipe. Ele investe tempo e energia também no crescimento da equipe. Então, essa é a introdução para mostrar para você os 3 pilares de uma equipe que cresce, tá? Então, anota aí. Primeiro pilar de uma equipe que cresce, né? Ou que está constantemente em crescimento. Escreve aí, escreve nos comentários. Primeiro pilar, saber escutar. Saber escutar. Então, um time que ele sabe escutar é um time que ele entende para onde ele pode avançar. Então, quando um líder ele alimenta na equipe, não é? Esse processo de ouvir mais a equipe, saber escutar o que a equipe precisa, é muito interessante que essa equipe traz para esse líder muito mais resultados. Uma equipe que fala mais do que escuta, geralmente não é uma equipe que cresce. E um líder que estimula a sua equipe, a falar mais, estimula a sua equipe a saber escutar, escreve aí nos comentários, saber escutar, é o passo número 1, é o pilar número 1. Ela é uma equipe com muito mais alta performance. Exemplo. Você não vai conhecer, por exemplo, um atleta de alto nível de qualquer esporte olímpico ou outro qualquer esporte
e ele ser de alto padrão, alto nível, se esse atleta não aprendeu a escutar a voz do seu mentor, do seu treinador, do seu coach. Então, todos os grandes atletas, medalhistas, campeões, eles sabem escutar, porque eles foram treinados pelos seus líderes a escutar, escutar bem, e escutar bem. Escutar entendendo como fazer para ter alta performance. Então, todos que almejam alta performance, o crescimento do time, esse time escuta mais do que ele fala. Então, se esse time escuta mais do que ele fala, então é porque a comunicação do líder com a equipe é contínua. Ela não tem buracos. Muitos líderes, eles não conseguem gerar equipes que sabem se comunicar, que sabem ouvir, porque ele não tem uma comunicação contínua. Todo tempo, interagindo, treinando e capacitando, e a equipe ouvindo. Muito mais do que falando. Então, se ela fala 40%, tem que ouvir 60%. Se ela fala 30%, tem que ouvir 70%. Nunca o contrário. Nunca ouvir menos do que fala. Agora, nas organizações de maneira geral, a gente vê os times falando muito, mas em que sentido? E ouvindo pouco. Mas falando muito em que sentido? Por exemplo, reclamações, queixas, fofocas. Reclamações, queixas, fofocas. Por que que existe o cenário da reclamação, da queixa e da fofoca? Porque ele tem espaço na agenda, né, para, de fato, fazer essa queixa e fazer essa fofoca. Se esse líder não tiver esse espaço na agenda com a equipe, quando a mente do time está voltada, né? A mente do time está voltada para foco e encontrar soluções, dificilmente ir para resultados e para o crescimento contínuo, principalmente para o crescimento contínuo, ela não tem tempo a gastar com fofoca, queixas e reclamações. E aí o tempo maior dela fica em escutar. Todo líder inspirador tem uma equipe que escuta. Logo, essa equipe cresce. Se você, como líder, também quer crescer, você precisa escutar e escutar. Mas é na vida, não é só no trabalho, não é só no ambiente corporativo, mas é no ambiente como um todo. Quanto melhor a gente escuta, melhor a gente executa. Quanto melhor a gente escuta, melhor a gente executa. Tá? E se o líder tem esse hábito na vida dele, ele repassa esse hábito para o time. Então, o primeiro pilar de uma equipe em crescimento que tem um líder inspirador e que mesmo que ela esteja acomodada, é fazer o time ouvir mais. Parece que é algo fora da lógica, mas parece contraintuitivo. Se eu pedir para minha equipe falar menos e ouvir mais, eles vão ter um maior crescimento? Sim, justamente porque quem escuta mais, cresce mais e desenvolve mais. Isso é em qualquer área, principalmente em um ambiente de alta performance. Ok? Então, a grande ideia do primeiro pilar é você
Ao invés de estimular o time a estar só falando, estimule o time a fazer perguntas. Porque ele faz a pergunta e escuta. Escuta. Qual é o problema? É que muitas vezes a equipe, ela faz pergunta e fala. Quem faz pergunta e fala, não recebe a resposta, não entende o que é preciso ser feito, não absorve, logo comete falhas desnecessárias. Erros desnecessários. Falta de foco, de atenção. Por quê? Perguntou, mas falou muito. É a tendência de escutar mais que vai fazer o time crescer. Para isso, estimular eles a fazer perguntas e ouvir. Fazer perguntas e ouvir. Então, o que acontece? Cada vez mais, um time que escuta consegue melhores resultados de crescimento a curto, médio e longo prazo. E esse é o primeiro pilar. Show de bola? Escreve aqui nos comentários o que você achou sobre esse primeiro pilar. Escreve aqui, tem alguma experiência com isso? Seu time está falando muito, está falando pouco, está escutando de maneira equivocada, ou escutando a pessoa errada, ou escutando de um jeito errado? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber, tá? Segundo pilar de uma equipe em crescimento é uma equipe que ela não surpreende. Uma equipe que cresce, ela não surpreende. Nossa! Como assim, José Rodrigo? Uma equipe que cresce é uma equipe que não surpreende? Eu pensei que era o contrário. Uma equipe que faz a mais, que surpreende, é uma equipe de alta performance. É uma equipe que cresce. É uma equipe inspiradora, de um líder inspirador. Deixa eu falar para você. As grandes conquistas e os grandes resultados de grupos se dão pelo foco em fazer o planejado. Então escreve aí. As grandes conquistas e os grandes resultados de grupos estão em fazer o que foi planejado, né? Essa é a ideia. Agora, vamos lá. O primeiro e o segundo pilar juntos. Se você surpreende demais, a sua equipe, o seu time surpreende demais, e o seu time surpreende demais você, a tendência é que a curva dos resultados possa se desviar para a esquerda ou para a direita, e não para o alvo, em direção às metas. Então vamos lá. Um corredor de Fórmula 1 a 300 km por hora num autódromo, ele não pode estar surpreendendo os mecânicos, surpreendendo o dono da equipe. Não pode estar inventando moda. Por quê? Porque senão ele pode causar um acidente gravíssimo. Um atleta profissional de futebol, ele pode taticamente sair do esquema para surpreender o técnico. Se ele fizer isso, as chances são que ele tende a cometer uma falha que pode prejudicar a equipe. Então, um atleta de alto impacto, um profissional de inspiração, que está em constante crescimento, ele não surpreende muito. Ele faz aquilo conforme o planejado. Porque inventar a roda, quando não é para inventar a roda, só prejudica os resultados. É preciso surpreender de maneira planejada, de maneira estratégica, pensada. Quando a surpresa é pensada e planejada, ela é uma surpresa profissional.
quem busca surpreender de maneira não planejada são os amadores em todas as áreas, até os atores, até os humoristas, eles surpreendem de maneira planejada e de maneira estratégica. Porque eles sabem que aqueles que surpreendem de maneira não planejada comete amadorismo. Então, todo líder que tem uma equipe que cresce, é que essa equipe ela não surpreende. Quando ela vai surpreender, ela planeja, ela pesquisa. E o líder tem que entender qual é o momento que a equipe precisa de surpreender ou qual é o momento que a equipe precisa de não surpreender. Cada momento é um momento, cada local é um local, mas, em regra geral, se a equipe precisa continuar crescendo, ela precisa cumprir o planejado, né? Uma coisa interessante é, o primeiro pilar é saber escutar, o segundo é não surpreender. Mas, vamos juntar o primeiro pilar, vamos fazer um exercício agora de juntar o primeiro pilar com o segundo pilar, que é saber escutar e não surpreender. Por exemplo, a minha equipe fala pouco, não é? Eu acho que ela tem medo de mim. Então, muitos líderes, por exemplo, o Ronaldo está colocando aqui nos comentários essa dúvida, não é? Que ele fala, acho que eles têm medo de mim, porque ela fala muito pouco. Bem, a equipe fala pouco pode ter vários motivos que a equipe fala pouco. Pode ser o perfil dos membros da equipe, que já foi selecionado assim. Uma equipe mais introvertida, uma equipe mais fechada, menos comunicativa, é normal. Pode ser por acreditar que o líder não tem competência para ajudá-los. Então, esse é um motivo. Então, eu não vou falar com o meu chefe porque eu não acredito nele. Não vou falar com o meu líder porque eu não confio que ele vai resolver o problema. Então, a falta de confiança também faz a equipe não falar. Mas a equipe pode não falar porque é uma equipe focada e ela não quer perder tempo falando o que não interessa. Ela é mais direcionada. Então, é importante interpretar qual é o motivo. Se é perfil, se achar que o líder ele é incompetente ou se sente inseguro com o líder, que não vê competência no líder, porque ela acha que é alta performance, ou, de fato, ela está acomodada. Então, tem que perceber esse cenário, né? Para fazer essa boa interpretação. Então, se um ambiente, a equipe não fala com o líder porque está acomodada, de repente em outro pode ser porque ela não confia no líder. De repente em outro pode ser porque ela é o perfil dela. De repente em outra pode ser porque ela, de fato, está em alta performance. Ok? Então, é apenas uma questão de interpretação de cada lugar e de cada momento. Mas, em geral, é importante que isso aconteça, tá? Falar pouco e não surpreender. Vocês acham que o líder hoje está pronto, preparado para liderar e engajar? Lucas, de maneira geral, preparado para liderar e engajar, não. Não. Por quê? De maneira geral, não. Segundo a pesquisa da revista Exame 2017-18, com alguns líderes no aspecto de estilos de liderança, 86% dos líderes, segundo pesquisa da Exame, eles são líderes porque eles eram bons técnicos. E aí atingiram metas no departamento, atingiram resultados e eles foram alçados ao cargo de liderança. E muitos deles não receberam treinamento, aperfeiçoamento, capacitação
para liderar pessoas, quiçá liderar pessoas difíceis que precisam crescer. Às vezes eles foram alçados a um cargo de supervisão porque um líder saiu e precisava promover alguém, promoveu o melhor técnico. E aí colocou ele ali naquela fogueira e cobrou cobrança para esse novo líder que está chegando, precisa mostrar serviço, e daí então ele não entende como liderar e engajar. Ele não está preparado, mas não é culpa dele, é culpa do processo. Ok? Por isso que eu, José Rodrigo, aqui no YouTube, com mais de 700 vídeos aqui no canal, com mais de 200 lives, desde 2016, com conteúdo de liderança aplicado, já somos um dos maiores canais de liderança do Brasil, em termos de conteúdo. Eu sempre vejo esse cenário. É muito importante os líderes estudarem liderança e liderança inspiradora para fazer o time crescer. Por quê? Por quê? Porque eu, por exemplo, não tenho compromisso com a tua empresa especificamente. Eu tenho um compromisso com a sua liderança. É você que me preocupa. É você que tira o meu sono, me faz estar aqui, me faz criar eventos, lives, vídeos diariamente aqui no canal para ajudar você. O meu compromisso não é com a tua empresa, é com você. Por isso que eu digo sempre para os líderes, estude, capacite-se, tenha um mentor de liderança. Por quê? Porque não esperar pela empresa é muito melhor. Não ficar esperando que a empresa faça. Eu vou esperar que a empresa pague um curso para mim. Eu vou esperar que a empresa pague a minha capacitação. Eu vou esperar. Ainda estamos na cultura do funcionário querer receber tudo de mão beijada. Receber um curso de mão beijada, receber um treinamento de mão beijada. Bem, é obrigação das empresas, todas elas? É. Mas é muito mais obrigação sua trabalhar a sua empregabilidade, a sua liderança, do que da empresa. Porque a empresa que você está é hoje, não é amanhã. Ou, quiçá, seja a sua empresa. Aí é que você precisa, como empreendedor, trabalhar a sua liderança. Mas, de maneira geral, você está numa empresa, você é responsável pelo seu desenvolvimento como líder inspirador e para fazer as pessoas crescerem. Seja nessa empresa, seja em qualquer outra que você estiver hoje ou amanhã. Se você aprende o método, e é isso que eu vou falar na Maratona do Líder Inspirador, e é isso que a gente vai trabalhar no evento, se você entende o método, passo a passo, você tem ferramentas para não depender. E quem aprende, não depende. O líder que aprende, ele não depende. Não depende de empresa, não depende da boa vontade do chefe dele, do líder dele, não depende da boa vontade de uma nova diretoria, de uma nova presidência, não sei. Não depende. Ou seja, quem aprende, não depende. Por isso que vocês são privilegiados, você é privilegiado de estar investindo tempo e energia aqui na sua liderança, tá? Eu, como dentro dessa ideia, o que é que eu falo para você? O tema liderança inspiradora, você não encontra na faculdade, em nenhum curso, seja administração, engenharia, psicologia, pedagogia, não sei qual curso, tecnologia qualquer. Eu sou do ramo de engenharia, eletrotécnico, engenharia de produção, licenciaturas, matemática, física, geografia. Nenhuma graduação de nenhuma faculdade hoje prepara você para ser um líder inspirador que faz a equipe crescer. Você pode ir para qualquer livraria, para qualquer biblioteca de faculdade, virar a faculdade do avesso, você não vai encontrar nada sobre liderança inspiradora que faz as pessoas crescerem.
Outro lugar que você não vai encontrar nos livros normais de liderança que tem no mercado, tá? Por quê? Você encontra muito sobre estilos de liderança e perfil de liderança. Aí, ó, tá chovendo. Mas como fazer para ser inspirador e fazer a equipe crescer, mesmo que a minha equipe esteja acomodada. Isso não tem em lugar nenhum. Eu desafio você a ir numa livraria Cultura, aí numa livraria Saraiva, em qualquer outra livraria daí da sua cidade, entra no shopping e vasculha, coloca para baixo os livros de liderança. Você não vai encontrar um livro de liderança que ensina para você, olha, você quer ser inspirador, quer crescer e fazer o time crescer, mesmo que ele esteja acomodado, não vai encontrar. E olha, eu tenho dezenas de livros de liderança. E eu não, deixa eu explicar para você, eu não aprendi liderança através dos livros. Os livros me trazem norte para que eu possa trabalhar alguns temas específicos, mas para o campo de batalha eu não conheço nada mais importante do que a liderança inspiradora e do que a liderança eficaz. Mais eficaz do que a liderança inspiradora. Tá? Então, por quê? Porque, de maneira geral, os livros de liderança trazem conhecimento, informação. Mas a liderança inspiradora e principalmente o método que eu trago desses 15 anos trabalhando em 4 multinacionais, incluindo a Petrobras, é uma metodologia aplicada. Então é coisa do campo de batalha, entendeu? Não é conhecimento que você vai aprender e não tem passo a passo, não tem método, não tem organização metodológica para você aplicar do zero ao avançado. O líder inspirador nível 0 ao nível inspirador nível master, avançado. Não existe, nem adianta procurar. Inclusive, quando eu quero aprender conteúdos sobre liderança, eu não busco em livros de liderança. Veja, eu tenho dezenas, inclusive aqui tem livros de liderança, aqui ó, nessa estante. Tem outra estante aqui que tem outros tantos. Mas, por exemplo, eu não monto, não organizo os meus conhecimentos e as técnicas que eu aplico na prática e ensino com livros de liderança. Eu uso livros de outros assuntos. Livros que envolvem comportamento, psicologia, psiquiatria, neurologia, religião, evangelho, entendeu? Bíblia, livros sobre outras culturas, assuntos sobre outras culturas, sobre outros temas, o esporte, o mundo dos esportes. Então, eu nunca trago conteúdo para mim, para aplicar e para ensinar de conteúdos de liderança. Tanto é que eu não sigo ninguém de liderança da internet. Eu não sigo ninguém de liderança das redes sociais. Se você for no meu Instagram, joserodrigo.oficial, lá no meu Instagram, você vai ver que eu não sigo mais do que 20 pessoas. Não sigo mais do que 20 pessoas. Ao mesmo tempo, porque eu vou trocando. Agora, nenhuma dessas 20 pessoas, no momento, fala de liderança, por exemplo. Tá? Então, é uma coisa que eu falo para você. Infelizmente, no mundo acadêmico, não se tem. Ah, Rodrigo, mas eu quero aprender sobre liderança compartilhada. Tá bom, tem livro. Aqui, ó. Ah, eu quero aprender sobre liderança servidora. Tem um monte de livro. Ah, eu quero aprender sobre liderança situacional.
Tem livro. Ah, eu quero ler sobre liderança democrática. Tem livro. Tem livro para tudo que é estilo de liderança. Mas eu não trabalho com estilo. Eu trabalho com método, com passo a passo, com metodologia exclusiva, tirada do campo de batalha, da selva, do ambiente real, que aí vence as guerras. Eu ensino coisas que eu tiro da vida real e não que são teses acadêmicas ou são narrativas ou até mesmo teorias que servem muito bem para estudo, mas não servem para aplicação prática, para o campo de batalha, e não resiste à primeira crise, não resiste ao primeiro conflito. Então, por isso que hoje eu digo para você, para qualquer um, eu não recomendo nenhum livro de liderança. Por quê? Porque tem livro de liderança para tudo que você puder imaginar, menos para ser um líder inspirador, que faz a equipe crescer, mesmo que ela esteja acomodada. Agora, se você quer aprender isso aí, aqui é o lugar. Você está no lugar certo. Não precisa de mais nada. Maratona o canal, vem para a maratona do Líder Inspirador, fica comigo aqui no aquecimento até o evento e você vai entender como é que funciona essa metodologia, tá? Então, essa é a ideia. Bem, falamos do primeiro pilar, de uma equipe em crescimento, saber escutar. Segundo pilar, não surpreender. Terceiro pilar, uma equipe que traz solução. Uma equipe que traz solução. Quando a gente treina o nosso time, a gente tem que procurar fazer com que esse time interprete problemas e traga soluções. E não interprete problemas e traga problemas. Então, quando eu estou com uma equipe que ela traz problema, isso me dá algum alerta. Primeiro alerta. Será que a minha equipe tem autonomia para resolver os problemas que aparecem para eles? Porque tudo traz para mim. Se não tem autonomia, será que eu sei delegar? Ou eu sei delargar? Porque uma coisa é delargar, a outra coisa é delegar. Delargar é quando você passa tarefas. E delegar é quando você dá autonomia. Você treina o time a ponto dele se sentir independente, confiante e autônomo. Aí você delega. Mas quando você não gasta tempo treinando, capacitando, orientando, para sua equipe se sentir autônoma e independente, você não consegue delegar. Você só delarga, mas não delega. E aí, quando você delarga, quando tem um problema, a equipe não resolve. O que a equipe faz? Traz para você de volta. É a famosa equipe bumerangue. Ela leva o problema e traz o problema. Você joga o problema para a equipe te devolve. Você tem uma equipe bumerangue, que é aquela que leva o problema e depois traz o problema e não traz a solução. Então isso é uma equipe bumerangue. Você joga e volta para você. Dá um tempo e volta para você. Você sai de férias, deixa um monte de problema. Quando consegue tirar férias, né? Tem líder que nem consegue tirar férias. Você joga o problema, aí delarga, e aí você vai de férias. Quando volta, tá todo no seu colo. Por quê? A equipe é uma equipe bumerangue. Leva o problema e traz o problema. E às vezes traz até pior. Então, o pilar de uma equipe que cresce é aquela equipe que sempre faz, de fato, traz a solução. Traz a solução. Ela gasta tempo e energia para trazer a solução, quiçá a solução já pronta. Agora, muitas vezes,
alguns líderes, eles não delegam da maneira correta e não deixam a equipe independente para que ela traga a solução, porque ou não confia na equipe ou é centralizador. Ou não confia no time, é inseguro com a equipe, ou é centralizador. Então, o comportamento de não confiar no time e ser centralizador, ou as duas coisas ao mesmo tempo, faz de você um líder que tem uma equipe que não cresce. Logo, você não inspira. Logo, a equipe só traz problema e não traz solução. Escreve aí nos comentários. Você tem uma equipe bumerangue ou você tem uma equipe que traz solução? Então, esse é o primeiro momento aqui de aquecimento para a maratona do líder inspirador. Os 3 pilares são saber escutar, não surpreender e trazer solução. Uma equipe que sabe escutar, não surpreende e traz solução é de fato uma equipe que cresce e está, como eu falei logo no iniciozinho, está always beta, está sempre em crescimento. Comenta aqui, o que você achou? Como é que está a sua liderança? O que você acredita que você pode melhorar desses 3 pilares? Qual desses 3 pilares você já pode aplicar hoje? Pode colocar em prática o mais rápido possível. Forte abraço e até